Hoje a gente está pretendendo conversar, vai ser um dia vamos dizer assim, de tema único. E eu quero conversar com vocês algumas coisas referentes vamos dizer assim, ao ID de Jesus. Poderia dar outro título, mas eu vou usar esse porque a gente vai preparar, vai caminhar através de alguns versículos da Bíblia. E aí eu quero conversar com vocês hoje, irmãos e irmãs, alguns pontos, vamos assim, a gente vai elencar alguns pontos importantes do que a gente chama de ID, né? Porque eu vou colocar entre aspas, tá? Esse ID hoje, ele precisa ser bem entendido com relação à nossa prática de fé contemporânea. Porque se a gente não entende bem o que Jesus de fato estava dizendo com relação a esse ID, a gente vai ficar tentado a achar que fazer missão ela se vincula única e exclusivamente a um aspecto, quando na verdade não é bem isso. A missão ela é muito mais abrangente. E é sobre isso que eu quero conversar com você, né? Sobre alguns aspectos desse, vamos dizer assim, desse ID, né? Vamos orar, agradecer ao Senhor porque estamos juntos, embora virtualmente, mas juntos e juntas, né? Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado por essa chance de estarmos juntos, juntas. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor. E nessa manhã, Senhor, o que nós desejamos é a tua presença ao nosso lado, junto conosco. Nos ajuda, Senhor, a andarmos naquilo que o teu Espírito Santo requer de nós. E em especial nós lembramos da irmã Maria Mariotto. Te pedimos, Senhor, que o Senhor a cerque com os teus cuidados. E dê, Senhor, à família todo o amparo necessário. Colocamos tudo diante de ti, crendo na tua perfeita vontade, naquilo que de fato é o que o Senhor deseja. Pai, nós colocamos tudo diante de ti e te suplicamos. Se conosco ao longo desse dia, ao longo dessa manhã. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Bênção. Irmãos e irmãs, abra comigo, por favor, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. Mateus 28. No versículo... Olha, eu vou pegar o versículo 16 e vou começar ali até o finalzinho do capítulo para a gente entender algumas coisinhas fundamentais naquele período, naquele momento, tá bom? Então, acompanhe comigo a leitura, por favor. O texto diz: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ok? Pois bem. Eu comecei falando sobre o versículo 16. Primeiro, deixa eu fazer um pano de fundo aqui com vocês. Gente, quando Jesus ele vem, havia uma expectativa bastante efervescente sobre a chegada do Messias naqueles anos. Então, havia uma expectativa de que naquele tempo o Messias haveria de vir, né? Quando a
gente vai estudar alguns autores, eles apontam vários, vamos dizer assim, sinais de que aquele momento ele era um momento bastante efervescente e eles de fato estavam aguardando essa chegada. Aí vem Jesus naquele momento. A questão para os judeus era uma questão política. Eles queriam que o Messias, ele, vamos dizer assim, se submetesse a alguns pontos que estavam na sua agenda, entre elas uma agenda política. Eles queriam um Messias que fosse um Messias libertador, no sentido libertador político do jugo romano. Mas absolutamente não foi isso que aconteceu, né? Quando Jesus ele se manifesta dentro de um tempo muito interessante. Quando nós chegarmos próximo do Natal, irmãos e irmãs, se a gente tiver essa oportunidade, eu quero falar mais acurado e detalhadamente sobre esse período do nascimento de Jesus, da expectativa de um Messias. E aí lá eu quero trabalhar mais sobre esses sinais que naqueles tempos do primeiro século, na Palestina do primeiro século, eles estavam aguardando, né? Então existem vários sinais. Pois bem, eles estavam aguardando isso. Quando vem Jesus ele vem com essa expectativa toda como pano de fundo. E até mesmo seus discípulos, eles têm dificuldade de compreender, essa mensagem. Então, essa coisa de que, quando às vezes a gente coloca na nossa cabeça, a gente idealiza um grupo de discípulos, todos ali unânimes, num quadradinho, todo mundo ali no mesmo propósito. Gente, esquece isso. Por favor, esquece isso. Nós tínhamos um grupo de discípulos extremamente heterogêneo, não somente em questão de origem histórica, mas principalmente de origem pessoal. Você tinha cobrador de imposto, você tinha pescador, você tinha gente com temperamentos tais como os de Pedro. Pedro com várias... Pedro, aliás, é um capítulo à parte, porque Pedro, se você pensar, Pedro é o cara que Jesus ele fala, olha, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a igreja, tal. Mas um pouquinho depois é o mesmo Pedro que Jesus fala, pedra de tropeço, porque arreda de mim, Satanás. É o mesmo Pedro que diz, se necessário for, morrerei contigo. E, no entanto, foi o Pedro que nega Jesus. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, Pedro nega Jesus. Pedro, aquele que, embora tenha ouvido de Jesus a palavra de mansidão, é aquele que no momento da prisão saca de uma espada e arranca a orelha do caboclo lá. Ainda assim, esse Pedro estava no grupo e foi, vamos dizer assim, o grande líder da igreja nascente quando a gente abre as páginas, as primeiras páginas de Atos dos Apóstolos. Então, esse grupo, que era muito heterogêneo, ele realmente, gente, não era unânime naquilo que eles mesmos entendem. Veja, abra comigo, por exemplo, no Evangelho segundo João, Evangelho segundo João. Abra comigo, por favor. E aí no capítulo 6, a partir do verso 64, João 6, 64, eu quero que você abra para que você veja que isso que eu estou te falando já estava permeado nas páginas do Novo Testamento, de uma forma muito acentuada. Só que às vezes a gente, quando faz a nossa leitura, vamos dizer assim, escorreita, livre e tal, a gente às vezes passa batido por um monte de pequenos detalhes. Em João 6, a partir do verso 64, por exemplo, para ilustrar isso que eu estava falando ainda há pouco, diz, olha aí, Jesus dizendo, mas isso é um discurso duro de Jesus, e aí
Mas há descrentes entre vós. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu. Por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderia vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ou seja, na caminhada, Jesus tem um revés aí de seguidores. Por conta do quê? Dos outros? Não, por conta da própria palavra de Jesus, que era uma palavra dura em muitos aspectos. E aí, Jesus pergunta: e vocês? Também querem se retirar? E aí, quem é que responde aquela frase, aquela pergunta de efeito, frase de efeito? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. E aí Jesus continua dizendo, achando que não, porque Pedro falou isso, que bonitinho tal, Jesus continua batendo, falou, olha, eu sei, mas escolhi 12, mas um de vós é o diabo. E aí o evangelista fala, olha, estava se referindo a Judas, tal, enfim. Gente, isso, quando eu falo isso, volte a Mateus 28, como nós estávamos conversando. Versículo 17. Qual era o momento aqui? Jesus, vamos dizer assim, na sua despedida, né? Palavras finais. Eu poderia dizer que esse texto ele se casa, se completa com aquele texto que está no comecinho do livro de Atos, quando as últimas palavras de Jesus, ele é assunto ao céu, elevado ao céu. E aqui também há uma outra questão que eu só abro um parênteses, tá? Aqui fala para a Galileia. Em outro evangelista fala para o monte que Jesus lhes esse monte que Jesus lhes designara não era na Galileia, era na Judéia. E aí a pergunta é, mas ele estava na Galileia, estava na Judéia. Gente, dentro desse parênteses eu digo o seguinte, que eu já falei várias vezes para você. Essas, vamos dizer assim, pequenas contradições, elas estão existentes, elas estão presentes no texto bíblico, porque nós tínhamos muitas tradições orais, fontes diferenciadas no texto. E aí, quando esse texto finalmente ele foi, vamos dizer assim, compilado e travado no texto escrito, muitas dessas tradições elas foram postas ali. Então, bem provavelmente, uma tradição dizia uma coisa, outra tradição dizia outra. Tradição oral é isso mesmo, gente. Uma história ela pode ser contada, uma narrativa pode ser contada de maneiras diversas. E vejam, até mesmo hoje, quando você pergunta para um palmeirense, para um corintiano, como foi o jogo em que de repente deu empate, o corintiano vai dizer que foi uma vitória moral, enquanto que o palmeirense falou que foi injustiça, porque o Palmeiras devia ter ganhado. Cada um vai ter a sua narrativa. E todos estavam assistindo o mesmo jogo. No entanto, a narrativa é diferente. Aqui, nós estamos tratando das mesmas coisas. Nós temos cópias de outras cópias. Nós também temos tradição oral, tudo isso correndo. E aí você encontra algumas incoerências, vamos dizer assim, algumas discrepâncias com relação a essa. Mas, fecha o parênteses, voltando ao texto. Palavras finais. Jesus os encontra. O texto, o versículo 17 diz, quando o viram, o adoraram. Quantos eram os discípulos? Ou pelo menos, vamos dizer assim, vamos considerar os apóstolos remanescentes ali. Eram 11. Né? Um se enforcou, Judas se enforca, fica 11. Aqui, sempre pulula uma interrogação, né? Alguns duvidaram. Aqui não fala mas alguns. Alguns de 11, eu penso, se alguns, pelo menos 2, não ficou naquela. Enquanto os outros nem questionam, já adoram. Ou seja, se eram 2, vamos colocar aí uma estatística
20 e pouquinho por cento. Ou seja, num grupo que anda com Jesus 3 anos, talvez 3 anos e meio, no final, já depois de tudo ter acontecido, Jesus ressurreto, Jesus dando as palavras finais, meu, aí alguns duvidam. E do grupo coeso, do núcleo duro ali, sabe? Então, quando eu pego a palavra de João 6, quando eu pego o texto de Mateus 28 aqui, onde alguns duvidam, eu estou compondo um pano de fundo, um cenário importante para que a gente compreenda alguns aspectos desse ID que nós vamos entrar agora. Primeiro, gente, não podemos achar que o evangelho será unanimidade. Não será, irmão. Não será, irmã. O evangelho jamais foi e nunca será uma unanimidade. Chamo a tua atenção, inclusive, para um aspecto quando do ministério de Jesus. O ministério de Jesus ele foi pautado por inúmeras intercorrências. Várias vezes Jesus ele foi contrariado, a começar pelos seus próprios conterrâneos da fé. O próprio judaísmo mais ortodoxo não aceitava a palavra daquele judeu, vamos dizer assim, revolucionário. Revolucionário porque quando você pega as palavras do Sermão do Monte, por exemplo, que está lá em Mateus, no capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, faço um parêntese bem pequenininho aqui. Isso, Mateus 5, 6 e 7, que é conhecido como Sermão do Monte, como nós normalmente o chamamos, é o suprassumo, é o resumão do Evangelho. O que é isso para aquele judeu do primeiro século, falando ao povo nas campinas da Palestina? Aquilo era vamos dizer assim, uma interpretação ou uma reinterpretação da Torá, da lei. Só que é uma reinterpretação de uma maneira bastante livre, tanto que no final do capítulo 7, diz que as multidões elas estavam extasiadas da maneira como Jesus ele apaixonadamente lhe falava. Ele transmitia as verdades, porque o texto diz que ele transmitia como alguém que tinha autoridade, não como os escribas. E é muito curioso isso. Fecha parênteses e volta ao texto. Então, não havia unanimidade. Ao longo do ministério de Jesus na Terra, em vários momentos ele foi rechaçado, contrariado, debatido, perseguido. Mas uma coisa muito interessante que eu chamo a tua atenção com relação ao ministério de Jesus. Jesus, ele pregava às multidões, sim. Mas em momentos pontuais, ele ia onde as portas estavam abertas. Então, em vários lugares do Novo Testamento, você vai encontrar Jesus indo para atender a uma demanda onde ele foi demandado, ele foi chamado. Isso é muito curioso, gente, porque quando daquele episódio do envio, do comissionamento dos 70, que ele falou, vão de 2 em 2 tal, uma das coisas que ele diz olha, quando você entrar numa casa, você vai dizer a Shalom, a paz seja sobre essa casa. Gente, e aí, olha, um dia a gente pode falar só sobre a Shalom, que era um negócio, isso é lindo demais, lindo demais. Sim, Shalom. E aí, paz seja sobre essa casa. Se aquela casa receber a paz vai chegar. Se não receber, a paz volta para você. O que mais que ele fala? Olha, se uma cidade, porque primeiro ele fala da casa, depois ele fala da cidade.
Se uma cidade não recebeu, se uma aldeia, uma vila, um lugar não vos receber, você vai sair de lá e vai sacudir o pó das sandálias, num ato simbólico, dizendo, olha, eu vim, mas eles não quiseram. Então, ó, o universo é testemunha de que eu vim, mas eles não quiseram me ouvir, não quiseram me atender. Ou seja, Jesus ele dá já pistas de como tem que ser a nossa caminhada. E nessa primeira pista, eu quero trazer para você algo que eu e você precisamos entender. O evangelho precisa entrar nas portas onde as portas que estão abertas. Eu não posso simplesmente ficar, sabe, achando que não, o cara tem que me ouvir, eu vou lá. Meu, se o cara não quer, a opção, a decisão é dele. O teu papel você já fez. No mais, o que você precisa, o que você pode fazer? Orar por ele, interceder por ele. Como diziam os pais apostólicos, Wesley também dizia isso, é a tal da graça preveniente que eu preciso orar, pedir, para que essa graça preveniente... O que é a graça preveniente? O homem, o ser humano, por si só, ele não entende, não compreende as coisas de Deus. Então, o que Deus faz? Ele manda a sua graça para que a gente, na nossa pequenez, na nossa ignorância, a gente abra os olhos e pare para escutar, e de repente entenda. E é aí aquela história. Entendendo, quem sabe, quiçá eu me converta. E me convertendo, quiçá eu me cure. Sim, o importante é que falemos, mas estejamos atentos com relação a esse aspecto. Entrar por portas que já estão abertas. O texto, voltando aqui, o texto segue. Então, como eu te disse, dos 11, alguns duvidam. Se alguns, mais de 2. Então, vou botar aí uns 20%. Então, claro que eu não tenho apanhado estatístico para dizer se hoje 20% é isso mesmo. Se eu vou pregar e 20% não vai acreditar. Não posso dizer isso. Mas isso aqui serve para nos pontuar dizendo o seguinte, olha, é importante que eu entenda, que nós entendamos que da palavra nem todo mundo vai acreditar. E eu não posso ficar zangado por isso, viu, gente? Não posso, absolutamente não posso. As pessoas, elas são total e completamente livres para optarem, para fazerem as suas escolhas, enfim. São livres. Nós, wesleyanos, nós acreditamos nesse livre-arbítrio. As pessoas são livres, totalmente livres. Então, eu não posso simplesmente botar uma faca no pescoço. Você vai aceitar o evangelho? Não posso, gente. Siga no texto comigo. E aí, ele fala no versículo 19 sobre o id e o fazer. Aí o id aqui há uma questão de tradução já bem batida, debatida, que esse id aqui, na verdade, ele estaria num gerúndio lá por baixo do texto. Então, seria indo, né? Essa expressão indo já denota uma outra situação muito importante para que a gente compreenda algo que eu penso ser fundamental quando a gente pensa em missão. No meio evangélico, a gente costuma valorizar aquele pessoal que, fulano, deixou tudo para fazer missão na África. Vai para o meio dos índios. Vai para o Nordeste, lá no sertão. Vai para... Enfim, o cara vai para tudo quanto é canto, mas lugares distantes. Onde ele absolutamente deixa tudo que está fazendo para... Só que entenda uma coisa. Isso faz parte do nosso, talvez, do nosso imaginário evangélico. Porque a nossa história, aqui no Brasil, por exemplo, nossa história
do que a gente chama de protestantismo da missão, de missão, ela foi calcada em cima de missionários que vieram dos seus respectivos países, dos seus respectivos lugares de origem, vieram e pregaram o evangelho aqui. Então eles deixaram as coisas lá para ficarem aqui de tempo integral para fazer a missão aqui, para propagar. E isso ficou calcado no nosso imaginário. De modo que a gente sempre valorizou demais esse tipo de pessoa. Um carisma muito especial, onde deixa tudo e vai fazer missão. Só que, o que Jesus está dizendo aqui, esse indo, é na medida em que eu e você vivemos o nosso cotidiano. Então eu posso estar hoje aqui, numa cidade A, e amanhã eu estou na cidade B, mas eu estou a trabalho, estou a estudo, eu estou vivendo com a família, enfim. Depois na cidade C, na cidade, enfim. E por onde eu ando, por onde eu estou, eu propago aquela palavra, eu propago aquela missão, aquele jeito de falar a palavra, que isso também é missão, isso é missão. Uma das coisas que a gente muitas vezes, vamos dizer assim, confunde, gente, é achar que missionário, missionária, é somente aquele que vai para longe, go away, vai lá, estrada fora. Quando, na verdade, você e eu, nos lugares onde nós estamos, nós somos missionários. E aí, me desculpa, irmão, irmã, mas a gente precisa dizer algumas coisas. Essa ideia de que missionário e missionária é só aquele que larga tudo, vai fazer missão num lugar distante, tal, 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 isso acaba arrancando de nós uma responsabilidade fundamental dada por Jesus, que era indo. E o que ele fala no indo? O texto continua dizendo. Na medida em que você vai indo, desculpa, tá? Mas eu vou só para forçar o negócio. Na medida que você vai indo, você vai fazendo o quê? Olha o que o texto diz. Fazei discípulos. Eu vou indo e vou ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus disse. Então, a minha prática missionária, ela tem que estar vinculada no lugar onde nós estamos, no nosso lugar vivencial. E esse lugar vivencial, ele tem que ser o palco desse discipulado, desse ensino, onde eu vou dizendo às pessoas, olha, Jesus disse isso, ó, Jesus disse aquilo, ó, na Bíblia está escrito isso, ó, na Bíblia está escrito aquilo. Deixa eu contar aqui um caso de um amigo nosso. Certa vez ele estava numa universidade, uma palestra, e nessa palestra, o palestrante disse que, falando sobre o momento contemporâneo e tudo mais, tal, né? Verdade, Cristina. O primeiro campo missionário é a nossa casa, sim. Oh, não tenha dúvida. Depois vem o trabalho, por aí vai, você tem razão. Nessa palestra, o palestrante estava dizendo que, nossa, se o mundo podia ser muito melhor se a gente pensasse em fazer para os outros o que a gente quisesse que fizesse, né? Ah, eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Esse meu amigo, nosso amigo, ele vira e levanta a mão. Aí faz ele faz uma intervenção muito simplória, porque a gente tinha falado, gente, disso, talvez acho que uns 2 ou 3 encontros de discipulado antes, que ele estava no grupo de discipulado com a gente. E aí ele levanta e fala, olha,
Isso está na Bíblia. Aí a pessoa, hã? E a plateia lá, o público, na Bíblia? É, está na Bíblia. Aí a palestrante, para dar aquela espizinha, isso não está na Bíblia. Gente, por Deus. Como estava muito fresco na memória dele, ele lembrou o livro, capítulo e versículo. Ele falou, não, tá na Bíblia. Tá em Mateus, no Evangelho de Mateus, nos Evangelhos. E aí, que nada. Dá uma Bíblia para ele lá. Acha aí pra gente. Ele pegou a Bíblia, achou capítulo 7 de Mateus, versículo 12, que diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aí eu fiquei depois, eu estou trazendo essa ilustração para você ver como é que esse camarada, ele foi um big de um missionário, no lugar, simplesmente no lugar onde ele estava, simplesmente porque ele estava indo. Estava lá. E alguém o questionou e ele estava na ponta ali para falar. Isso é fazer missão, gente. Eu fico pensando às vezes, se nós tivéssemos gente desse naipe nos lugares, em todos os lugares, quão impactante esse evangelho seria. Não é? O ruim é que, infelizmente, a gente, por conta dos meios de comunicação, em massa, a gente tem aí muita gente acabando usando o evangelho para se locupletar financeiramente, economicamente. E aí tem esses evangelhos da prosperidade por aí, essa teologia da prosperidade por aí que está, ainda assim, fazendo muita gente se equivocar, né? Então, o lugar da missão é o lugar onde você e eu estamos. E quais são essas tarefas? Eu vou pontuar algumas, tá bom? E começo pontuando uma tarefa, conforme aquela que está. Abra comigo, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos 9. Atos 9. E lá no versículo 10, Atos 9, 10. Atos capítulo 9, verso 10. O texto diz que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe ordenou, dizendo: vai-te, dispõe-te à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas. Tornou a ver. A seguida levantou-se e foi batizado.
E tendo se alimentado, sentiu fortalecido e permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Eu pincelo esse texto pela importância que eu particularmente vejo nele, nisso que a gente chama de discípulo. Quem era Ananias? Quem era Ananias? A Bíblia simplesmente o chama de discípulo. Não fala se era rico, se era pobre, se era moço, se era velho, se era gordo, se era magro, se era preto, se era branco. E em tempos conturbados como esse, se era de direita ou de esquerda. Ele era apenas um discípulo. E aqui, querida, a gente precisa entender que como Jesus, ele disse lá em Mateus, no finalzinho, ele disse, indo, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ensinado, ou que tem dito. Ananias era simplesmente um discípulo. Um discípulo que eventualmente foi discipulado por alguém e que de repente estava fazendo outro discípulo. Porque aqui nesse texto de Atos 9, fala que Paulo, depois que se é curado e se recupera, ele permanece em Damasco com os discípulos. Ou seja, não tinha só Ananias. Podia ter sido outro. Mas foi o Ananias o escolhido para fazer aquela tarefa. Mas se Ananias não fosse discípulo, não seria ele que Paulo, na visão, porque o texto diz que Paulo estava orando e teve uma visão. Na visão, ele via alguém chamado Ananias. Deus podia ter mandado outra pessoa naquela visão. Podia ser o João, o José, o Joaquim. Mas foi o Ananias. Ou seja, assim como Ananias, eu e você precisamos ser os Ananias modernos. Onde nas nossas labutas diárias, no nosso dia a dia, onde no nosso cotidiano a gente está sempre disposto a fazer missão quando alguém nos demanda, e principalmente quando esse alguém é o próprio Senhor, como foi aqui. Por isso, irmão e irmã, a gente quando pensa num fazer missionário, eu preciso pensar que o Senhor vai me demandar, mas as pessoas precisam que tenha um discípulo disponível, uma discípula disponível. Se eu e você não nos submetemos a esse, vou colocar aqui, discipulado, e eu te explico por que eu estou pondo entre aspas, o Senhor não vai ter a quem chamar. Por isso, volte a Mateus 28, onde nós estávamos, Mateus 28, do 16 em diante. E lá, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, mas fazendo discípulos de todas as... Versículo 19. Fazendo discípulos de todas as nações. Por que eu vou explicar essa questão das nações para você ver como isso, mas eu já falo já. Mas deixa eu só explicar o aspas do discípulo. O discipulado. Irmãos e irmãs, eu preciso compreender para a minha vida que se eu não me, vamos dizer assim, me auto-impinjo tarefas que estejam presentes no meu cotidiano, para que eu mesma
aprenda do Senhor, eu vou estar falhando no discipulado. Porque, olha, não acredite, não pense você que discipulado simplesmente é participar de um grupo onde vai ter um estudo bíblico, um culto, uma foguinha de fé, seja lá qual modelo você usar, uma casa de paz. Discipulado, ele é um estilo de vida que começa com a minha decisão de aprender as coisas que Jesus disse. Para isso eu preciso ler a Bíblia. Aprender mais de como Jesus é. Ter relacionamento com Ele, com Deus. Para isso eu preciso orar. Vivenciar aspectos práticos da nossa fé, tais quais o jejum. Eu preciso jejuar. Tais quais a ceia ou a comunhão. Eu preciso cear e comungar com os meus irmãos. Irmão, se eu não entendo essa dinâmica, eu não consigo galgar nessa estrada chamada discipulado. Eu vou ter dificuldade. Aí eu vou ficar sempre de evento em evento, transformando os nossos cultos em lugares, ao invés de ser um lugar onde seria, vamos dizer assim, a, a cereja do bolo. Porque durante a semana eu já orei, eu já jejuei, eu já li a palavra, já convivi, conversei com alguns irmãos, estava, e aí no culto, eu finalmente vou adorar em comunidade, vou ouvir o que Deus tem para me dizer. No culto, e aqui eu me refiro ao nosso culto, o culto que nós fazemos, culto protestante de tradição reformada e tal. No culto eu também vou exercer a minha adoração. De que maneira? Ofertando, mas para ofertar eu preciso primeiro pedir perdão, porque o perdão é a porta de entrada para a adoração, seja ela em palavras, atos, canções, ou também em recursos materiais, financeiros. Aí o culto ele vira algo que, vamos dizer, como eu disse, é a cereja do bolo. Agora, se eu, ao contrário, não fiz nada disso ao longo da semana, a minha vida foi um atropelo, e eu não paro para orar, não paro para ler, não paro para jejuar, não converso com ninguém, eu vivo a minha vida. Aí eu vou para o culto, ao invés de ser um momento celebrativo, de adoração, de perdão e de tudo mais, o culto acaba virando um lugar de entretenimento, onde eu, de repente, sento e vou dizer, e vou me arvorar da condição de crítico de culto. Ah, hoje a palavra do pastor não foi boa. Ah, hoje o pessoal do louvor não estava inspirado. Ah, hoje o irmão fulano nem olhou para mim. Ah, hoje que nada a ver aquilo lá. E aí você vai dizer que isso é missão? Difícil, né? Que tipo de evangelho a gente está propagando? Porque aqui, em Mateus 28, Jesus ele está nos induzindo a uma prática. Indo, ou seja, eu faço missão no meu lugar vivencial, no meu lugar cotidiano. Fazendo discípulos, ou seja, eu tenho que ensinar, né, fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. Eu preciso fazer discípulos a começar em mim mesmo. Preciso aprender de Jesus, seja na palavra, seja na oração, seja no jejum, seja na adoração, seja na comunhão. Eu preciso aprender. E aí, as coisas, elas vão acontecendo. Porque a promessa de Jesus é de que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas não paro por aqui. Abra comigo, por favor, no livro de Atos, no capítulo 1. Veja aí, irmãos, irmãs, Atos no capítulo 1, desculpa,
É isso mesmo, Atos 1, isso mesmo. Versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Aqui, Jesus está dizendo que nós temos um grande ajudador, que seria o poder, o dínamos. Esse seria o grande combustível, o Espírito Santo, que ele nos iria ensinar a sermos testemunhas. Já disse aqui que a palavra testemunha, já disse em algum momento, a palavra testemunha, uma palavra que por baixo do texto, lá no grego koiné, vem a mesma palavra mártir, é martirel. Ou seja, é quando eu dou o meu depoimento, mesmo sabendo que aquele depoimento pode me causar algum dano, né? E aqui, talvez o escritor pudesse até mesmo ter colocado aí. Verdade, Rejane, verdade. Eu também eu concordo com você. É o chave. Ela está dizendo que o Atos 1:8, no entender dela, é a chave de compreensão de todo o livro de Atos. Eu também entendo dessa maneira. E aí, o escritor, o tradutor, ele poderia ter colocado: e ser-me-eis mártires. Só que aí ia ficar o texto pesadão, né? Mas a rigor é isso. Ser testemunha é ser mártir nesse sentido. Você vai falar de uma palavra que, eventualmente, essa palavra pode gerar desconforto, inimizades, gente que não vai gostar de você, porque vai, enfim. Mas é assim mesmo, né? Acompanhem comigo ainda no capítulo 2 do livro, mesmo livro de Atos. No versículo 42, a partir do verso 42, o texto diz como esse povo vivia, né? Então, tudo que eu falei para você estava presente aqui. Eles perseveravam na doutrina, ou possivelmente eles liam isso, né? Estavam juntos, perseveravam na comunhão, no partir do pão, perseveravam nas ofertas aqui, porque para você que acompanhou o último estudo sobre dízimos e ofertas, você lembra o que nós falamos sobre o que era a oferta. A oferta também tinha a sua dimensão de justiça social, né? É o tzedakah, lembram? E aí essa dimensão da justiça social fez com que esse povo aqui do livro de Atos fizesse isso, né? Distribuísse, enfim. Mas há algo que eu quero te compartilhar com você, que está presente no versículo 47, que está caindo dentro disso que eu estou dizendo, que nós estamos dizendo. Versículo 47 diz: louvando a Deus, e aí vem, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui, irmão e irmã, isso é um negócio que eu quero, nesse momento, eu quero arrancar de você um fardo, né? Nós, muitas vezes, colocam um fardo nas nossas costas com uma pergunta assim: quantas pessoas você já levou para Jesus? E aí, se você tem muito tempo de igreja local e começa a puxar pela memória e não lembra de ninguém, aí você se sente frustrado. Frustrada, você pensa, ixi, Só que essa pergunta, ela está eivada de alguns... Eu particularmente penso, está eivada de alguns equívocos. Por quê? Quem é que traz, segundo a Bíblia, as pessoas
a, a salvação? O que o texto acabou de me dizer aqui? É o próprio Senhor. O Senhor acrescenta à igreja local, ou às igrejas, ou à comunidade local, aqueles que vão sendo salvos. Claro, a salvação é individual, uma decisão pessoal. Como diz lá Atos 16, aquela frase de efeito, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ou seja, é uma decisão individual. Tinha alguém para pregar. Nesse trecho de Atos 16 que eu comentei com vocês, Paulo pregando lá ao carcereiro, ou então, quando Pedro, naquele primeiro discurso, quando alguém pergunta, que faremos, irmãos? E Pedro, arrependei-vos, e cada um seja batizado e recebereis um dom. Então eles tinham que se arrepender, crer no Senhor, ou então, no caso de Atos 16, crer no Senhor Jesus. Só que isso é a ponta da linha. Até que esse povo tenha chegado lá, muita gente, vamos dizer assim, colaborou, labutou para que aquela pessoa tivesse chegado. Eventualmente, alguém que aceita, vamos dizer assim, eu vou colocar essa expressão, aceita Jesus hoje, ele passou por muitas mãos até que chegasse lá. Quem sabe passou pela sua também. E você foi alguém que auxiliou nessa construção, tijolo a tijolo, para que aquela decisão ela fosse tomada daquela maneira. Qual seja, aceitar o Senhor Jesus. Então, não pense você que, porque não foi você que estava ali do lado, fez aquela oração de entrega com a pessoa, tal, aí você não levou ninguém para Jesus. Não. Arranque isso das suas costas. O que eu e você precisamos fazer é o que nós acabamos de ler. A igreja como um todo, a comunidade, o coletivo, esse coletivo, e eu individualmente, claro, né? Esse coletivo, ele trabalha, ele conspira para que as pessoas se sintam, vamos dizer assim, atraídas pelo Senhor e queiram se achegar. Você acha mesmo, querido, querida, você acha mesmo que alguém vai querer chegar num lugar ruim, tosco? Não vai. Por isso que aqui eu já estou me encaminhando para o encerramento. Aqui eu lanço, arranco de você esse fardo e digo, preste atenção nas suas redes de relacionamento. Que começam onde? Como acho que foi a Cristina que falou aqui. Começa na tua casa. É na sua casa, com os seus, que o evangelho precisa começar a ser exercitado. Depois você vai, a sua casa, gente, é como diz lá em Atos 1, né? A começar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até... Meu, a sua casa é a sua Jerusalém. É onde você precisa começar a trabalhar o evangelho. É o lugar mais, vamos dizer assim, é o lugar mais fácil de começar a trabalhar o evangelho? Não, não é. É o lugar mais difícil. Por quê? Lá na tua casa é o lugar onde as pessoas te conhecem como você é. Tá certo? Mas, enfim. Só para pontuar o que a gente já falou. A missão, ela começa no seu lugar vivencial. No seu lugar. A missão, ela acontece quando eu mesmo começo a me entender que preciso me submeter vamos dizer assim, a um processo de discipulado que começa entre eu e o Senhor. Oração, leitura da palavra, jejum, comunhão, adoração, perdão, por aí vai. A missão, ela acontece quando em coletividade nós
nós comungamos e permitimos que as pessoas olhem para o Senhor, porque elas vão olhar para nós. E elas olhando para nós, elas vão dizer, eu quero isso aí. E elas vão se achegar. Percebe? Então, com isso, querido, querida, eu quero encerrar, tá ok? Por isso, a gente não pode, gente, não pode abrir mão dessas coisas que são tão antigas, clássicas e fundamentais. E olha, gente, enfim, e por aí vai, por aí vai. A Cris está me passando aqui, é verdade, o irmão dela é desses que eu falei no começo, né? É desses que deixam e vão para o ministério, para outros lugares, para outros países. E essas pessoas, gente, realmente tem um chamado específico, muito específico, muito mesmo. Por isso que gente como o Marcelo é necessária na igreja. Quando a gente, no começo do ano, estudou sobre os dons, quando a gente estudou os dons do começo do ano, um dos dons que nós falamos era aquele que estava listado em Efésios, no capítulo 4, que Deus concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Evangelista é dom. E esses que têm esse chamado missionário, como o Marcelo tem, ele carrega consigo o dom de evangelista. É claro que ele pode acabar carregando muitos outros dons, mas esse dom de evangelista, ele também carrega. Por isso que tem aquelas pessoas, irmãos e irmãs, que quando você pergunta aquela pergunta de clichê, né? Quantas pessoas você levou para Jesus? Eu conheço algumas que o cara já levou, centenas. Só que isso é dom. É dom. Né? E, enfim, né? Então isso é dom. Então, quem não tem esse dom não se como é que fala? Não se autoflagele porque eu não tenho esse dom e tal. Não, olha, gente, não fica assim não. Porque você pode sim fazer missão dessa maneira como eu já havia comentado para você. Tá certo? Então, é isso que eu tinha a dizer nesse momento. E eu queria muito mesmo que todas nós, precisamos entender que missão ela tem todos esses aspectos e muitos outros, muitos mais. Mas eu queria mesmo pontuar esses para que a gente entendesse que é nossa tarefa fazer missão a partir de onde nós estamos, né? Nos submetendo a esse discipulado que o próprio Senhor nos ensina. E depois, né, claro, comungando com os nossos irmãos de forma coletiva, tá bom? Para que a palavra do Senhor, a missão, o evangelho do Senhor, eles se estabeleçam nos caminhos da missão, por onde eles devam chegar, tá ok? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Gente, mais uma vez, pessoal do Insta, pessoal do Face, muito obrigado pela tua companhia. Muito obrigado mesmo. Né? Eu me sinto muito, muito gratificado pelo teu companheirismo, enfim, pela tua presença aí, né? Mesmo aqueles que depois assistem, porque fica na íntegra, né? Às vezes no Insta, às vezes no Face, às vezes nos dois, às vezes num só. Mesmo você que assiste depois, eu também quero te agradecer e te pedir mesmo que se você puder, dá aquele joinha e tal, porque me falaram que essas redes, elas acabam indicando, né, o vídeo para mais pessoas quanto mais joinha tiver lá. Eu não sabia disso, né? Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Nós louvamos o teu nome e te bendizemos. Queremos sim, Senhor, que todos e todas se envolvam com a missão, Pai. Por isso nós realmente te agradecemos e te pedimos, dá-nos essa graça, dá-nos os dons, mas dá-nos também, Senhor, a disciplina
para que nos submetamos ao teu discipulado. Nos ensina, Senhor. Colocamos a irmã Maria Marioto mais uma vez nas tuas mãos, a família, e te louvamos. No nome de Jesus nós oramos, gratos. Amém e amém. O Senhor seja contigo, meu irmão. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém.